Olá! Hoje vamos mergulhar numa das questões mais difíceis da filosofia e vamos fazer isso através da mente de uma das suas figuras mais influentes, Santo Agostinho. Vamos tentar desvendar como é que ele resolveu o grande enigma sobre a natureza do mal. Ok, vamos direto ao ponto. A questão é esta e ela é gigante. É o famoso problema do mal. Pensem bem. Como é que um Criador, que é todo-poderoso e pura bondade, pode permitir que exista sofrimento e maldade no mundo? É uma pergunta que, tirou o sono de pensadores por séculos e séculos. E atenção, isto não era só um debate académico, uma coisa de intelectuais. Para a ética dos primeiros cristãos, especialmente para o jovem Agostinho, isto era uma questão fundamental, algo profundamente pessoal que exigia uma resposta. E a primeira resposta importante que Agostinho encontrou não veio do cristianismo tradicional da época, veio de uma outra religião que era muito forte e fascinante naquele tempo, o maniqueísmo. A ideia central do maniqueísmo é basicamente um dualismo cósmico, ou seja, não existia um único poder supremo, mas sim dois. O universo era visto como um enorme campo de batalha entre duas forças fundamentais e opostas, o bem, representado pela luz, e o mal, representado pelas trevas. Agora, o que é realmente interessante na visão maniqueia é a sua simetria. O bem e o mal eram vistos como substâncias reais, como forças com poder equivalente, presas numa luta eterna. Para os maniqueístas, o mal não era uma falha no sistema, era metade do sistema. Uma explicação bem direta, né? Para toda a desordem do mundo. E, durante algum tempo, essa ideia convenceu Agostinho. Merecia fazer sentido. Mas, depois da sua conversão ao cristianismo e com o amadurecimento do seu pensamento filosófico, ele abandonou por completo essa visão do mundo. Ele precisava de uma nova resposta. E a resposta que ele encontrou, muito inspirada pelo pensamento platónico, foi... nada menos que revolucionária. Foi uma jogada de mestre para a teologia cristã, porque permitiu defender um Deus único, bom e todo-poderoso, sem cair em contradições. Agostinho basicamente virou o problema de cabeça para baixo. Então, a grande sacada é esta. Para Agostinho, o mal não é uma coisa, não é uma substância nem uma força. É uma falta, um vazio, uma ausência. É como a escuridão, ela não é algo em si. É só a ausência de luz. Ou o frio, que é a ausência de calor. Essa foi a grande intuição dele. Mas como é que ele chegou a essa conclusão? Não foi um palpite, não. Foi o resultado de um argumento lógico super rigoroso, que ele explicou de forma brilhante na sua obra-prima, As Confissões. Vamos acompanhar o raciocínio dele. A lógica dele desenvolve-se de uma forma muito elegante. Primeiro, ele diz que tudo o que existe no nosso mundo pode ser corrompido, pode ser danificado. Segundo, essa corrupção é, por definição, algo mau, porque diminui a bondade de alguma coisa. Mas o ponto-chave é o terceiro passo. Se a gente continuasse a tirar todo o bem de uma coisa até não sobrar nadinha, essa coisa simplesmente deixaria de existir. E isto leva-o a uma conclusão surpreendente, que esta citação resume na perfeição. Se a remoção total do bem resulta na não-existência, então a própria existência tem que ser uma forma de bem. O simples facto de algo existir já significa que tem, em si, alguma medida de bondade. E isto resolve o problema original dele de forma brilhante. Se o mal não é uma substância, se não é uma coisa com existência própria, então Deus não o criou. Não se pode criar uma ausência. Deus criou apenas coisas, e todas elas boas. Esta citação resume perfeitamente a sua descoberta. A busca pelo mal como uma força oposta a Deus era, no fundo, uma busca por algo que não existe da forma como ele imaginava. O mal não é um ator no palco do universo, é um buraco no tecido da bondade. Para Agostinho, Deus não criou tudo perfeitamente igual. Ele criou uma diversidade de coisas, cada uma boa ao seu próprio nível. E é nesta hierarquia de bondade que a possibilidade de corrupção, ou seja, do mal, aparece. Mas, coletivamente, olhando para o todo, a criação é muito boa. E assim, ficamos com este pensamento final para refletir. Se Agostinho estiver certo e o mal for apenas uma privação, uma falta de bem, o que é que isso muda na nossa forma de entender o erro, a justiça e a moralidade nos dias de hoje?
Uma ideia bem antiga, com implicações muito, muito modernas.